Fala pessoal, aqui quem fala é o Wellington da Inova Civil Instalações. Sejam todos muito bem-vindos para essa aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre os fundamentos do projeto de instalações elétricas. Hoje a gente vai abordar o que é que você vai aprender na aula de hoje. As apresentações básicas, ou a estrutura básica de um projeto de instalações elétricas, o que você precisa saber como base inicial para o desenvolvimento do projeto e informações complementares para o desenvolvimento dele, tá? Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês agora uma estrutura básica de um projeto. Eu vou apresentar aqui no meu computador agora e aí vocês vão entender como é que funciona. Então, assim, essa daqui basicamente é a cara do projeto elétrico, tá? O que é que consiste, qual que é a função, qual que é a utilidade, né? Qual que é o objetivo desse projeto? O projeto elétrico ele tem como referência fazer a captação, né, não da energia, né, mas do fornecimento de energia elétrica que vem da rua. Ele vai para o seu medidor, do seu medidor ele vai para o seu quadro de distribuição e do quadro de distribuição a gente tem os nossos chamados circuitos terminais, que são aqueles circuitos de instalações que a gente tem, como iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, motores, etc, etc. Ou até mesmo outros quadros, né? O que acontece? Essa daqui é uma cara básica de um projeto elétrico de uma casa, de uma residência térrea. Olha só que interessante. Quando você vê, né, assim, o projeto, em geral, o que é que você vai ver? Você vai ver a alocação dos pontos de luminária, a alocação dos pontos de tomadas, tomadas baixas, tomadas médias. Aqui são as caixas de passagem que normalmente tem referência com as próprias luminárias, os eletrodutos, fiações e as indicações de fiação. Então essa aqui é uma estrutura básica, né? Ou assim, é a cara de um projeto básico de instalações elétricas residenciais. Como eu falei para vocês, a instalação inicialmente ela vem do fornecimento da rede lá da rua, entra no medidor da residência, que é essa parte que a gente está vendo aqui, ó. E do medidor nós fazemos, né? Nós levamos esses cabos que vem lá da medição até o nosso quadro de distribuição. Olha que interessante. O quadro de distribuição, ele é um dos elementos mais importantes que nós temos aí no nosso projeto e na estrutura do nosso projeto, na nossa estrutura, né, elétrica da casa, porque é ele que faz o recebimento do medidor e do medidor a gente, através dos disjuntores, nós levamos para os circuitos individuais. O que acontece como premissa básica e é muito importante que vocês se atentem a isso? Quadros de distribuições residenciais, eles devem ficar nos locais mais centrais possíveis da residência. Quando não possível, você vai tentar trabalhar num local que seja de fácil acesso, porém em um ambiente um pouco mais escondido, né, para que não fique aparente. Antigamente, pessoal, e até muitas vezes ainda hoje, você vai escutar do seu professor na faculdade a seguinte informação, que também não tem problema nenhum, só vou te trazer uma especificidade de mercado de alto padrão e projetos residenciais que a gente tem muito. O que é que o seu professor vai lhe dizer? E aí não está errado. O quadro tem que estar na região mais central possível. Beleza, eu também falei essa informação. O segundo detalhe, que muitas vezes você não vai ter de informação nas faculdades ou com alguns professores mais ortodoxos, vamos dizer assim, é que nesses projetos atuais de residências de médio, de alto padrão, até mesmo de baixo padrão, por que não, né? A gente tem a demanda de, além de ser um ambiente centralizado, nós respeitarmos a arquitetura e a harmonia estética do projeto. Então não faz sentido você obedecer essa regra do quadro ser centralizado sem nenhum critério. Então por isso que aqui, ó, a gente colocou ele um pouco mais, aqui nesse caso desse projeto ele ficou centralizado, né, mas um pouco mais escondido. Eu vou mostrar aqui a planta para vocês, ó. Essa daqui é a nossa planta do nosso projeto. Vamos lá. Olha só que interessante. Essa aqui é a minha área de serviço. Então, por um acaso, essa área de serviço, nesse projeto, ela ficou centralizada
e também escondido o quadro para que você, o eletricista, ou fazer em caso de manutenção, fazer algum ajuste aqui, certo? Esse quadro ele está aqui, ó. Esse aqui é o quadro da área externa e esse aqui é o quadro, que é o nosso quadro geral. Vamos lá. Pronto. Então, nesse caso, beleza. Em outros casos, que eventualmente a gente vai conversar, o que é que acontece? A área de serviço ou o local apropriado, ele não está centralizado. E não tem problema, pessoal. Hoje, os projetistas de referência, os projetistas que trabalham com projetos de residenciais, alto padrão e tudo, nós somos solicitados da própria arquitetura que seja respeitado essa harmonia estética. Então não faz sentido você chegar na casa da pessoa e a primeira coisa que você vai ver na sala é um quadro que vai ficar ali. Não faz sentido. Não faz sentido você entrar na cozinha e ter um quadro à mostra. Se isso for inevitável, o que é que você vai fazer? Você vai conversar com o seu arquiteto, com o design de interiores, para que se crie, eventualmente ele vai dar essa sugestão, mas normalmente vai se criar uma estrutura, uma porta de MDF, algo do tipo, para que esconda de maneira mais eficiente esse quadro. Então essa é a lição número 1 em relação a projetos, aos fundamentos básicos. Nós temos aqui o medidor, que vem lá que recebe, né, a energia lá da rua, faz o recebimento e do medidor nós ligamos o nosso quadro, tá? O nosso quadro de distribuição. Nosso quadro de distribuição ele tem que estar mais centralizado possível, mas em situações específicas nós colocamos ele em outros locais por causa da harmonia estética. Beleza. Outra coisa que você... Aí assim, por que esse quadro ele é colocado em regiões mais centrais, né? Olha só que interessante. Se você for observar, você está vendo que existem vários pontos desse, ó, de eletrodutos saindo diretamente do quadro. Então, faz sentido que ele seja o mais central possível. Por quê? Porque quando a gente está mais centralizado, a gente gasta menos eletroduto, a gente gasta menos fiação para que a fiação chegue nos pontos de utilização, tá? Então, isso aqui é outra lição. Todos os eletrodutos, em geral, eles vão sair diretamente do quadro. Wellington, por que nós colocamos... tu está saindo com vários eletrodutos aqui, não sai apenas com um, com dois e vai distribuindo os pontos de utilização? Por causa disso aqui, ó. Vamos lá. Eu vou só voltar aqui. A gente faz isso pelo seguinte motivo. A gente faz a distribuição assim, né, de maneira... Sai vários eletrodutos aqui do quadro. Se você for observar, olha só que interessante. Isso aqui é a perspectiva. Deixa eu colocar aqui para você ver. Pronto. Essa aqui é a perspectiva do quadro. Sai muito eletroduto dele. Por que a gente não sai com um único eletroduto? Porque é o seguinte, pessoal. Existe uma normatização e uma questão de boas práticas que nós não colocamos vários circuitos dentro de um único eletroduto. A gente trabalha, particularmente aqui no escritório e nos projetos, e na forma como a gente ensina e até a normatização mostra que é eficiente você trabalhar com até 3 circuitos dentro de um eletroduto, tá? Então, eventualmente, por exemplo, aqui tem um eletroduto, vamos lá aqui ó, na distribuição da fiação. Olha só que interessante. Aqui ele sai com circuito 1, 2, 1, 3 e 7. Aqui ele sai, vamos lá, vamos puxar aqui ó, com 2, 4 e 6. E aqui a gente vai observar vários modelos em relação a isso. Por quê? Aqui a gente está saindo com um único eletroduto, que ele vai alimentar o quê? Um ar-condicionado. Por que a gente faz isso, né? Isso aqui é outra coisa muito importante que você precisa ter entendimento. Quando você vai fazer um dimensionamento de uma instalação, edição, mostra só a minha câmera, por favor. Quando a gente vai fazer o dimensionamento de uma fiação, de um circuito, na verdade, existem 2 fatores muito importantes que são fator de correção de agrupamento e fator de correção de temperatura. O que é que isso quer dizer? Os fatores eles vão corrigir a capacidade de corrente daquele cabo. Como assim, Wellington? É o seguinte, toda vida que você vai dimensionar um circuito, normalmente, né, nós usamos um dos critérios que se chama capacidade de corrente do cabo. Todo cabo, pessoal, elétrico,
né? Todo cabo elétrico ele tem uma capacidade de corrente. Ou seja, você tem aqui ó, aquele cabo de 1,5 ou de 2,5 que você está acostumado. Esse cabo, a depender da espessura dele, ele tem uma capacidade de corrente. O que é que isso quer dizer? Você vai conseguir passar mais ou menos corrente para alimentar mais ou menos pontos de utilização a depender do diâmetro do seu cabo. Portanto, quanto maior for o cabo, maior capacidade de corrente dele. Ou seja, um cabo de 2,5 tem menor capacidade de corrente do que um cabo de 6, de 4 e de 10, enfim, de 16, por razão própria, né? Quanto maior, mais volume de carga, vamos dizer assim, vai conseguir passar. Muito bem. E onde é que está esse fator de correção de agrupamento? Quando você agrupa vários eletrodutos, vários cabos, um dentro do outro, quer dizer, um dentro do mesmo eletroduto, vários e vários, por exemplo, aqui você teria 4 cabos passando dentro do mesmo eletroduto, um exemplo, vamos supor. Aqui você teria, olha o tanto, você teria mais, aqui deve ter 8. Só para você ter uma ideia, quando você tem 3 circuitos e cada circuito como esse tem fase, neutro e terra, você, por exemplo, nessa situação que a gente está vendo aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabos passando dentro de um mesmo eletroduto. Esse cabo, pessoal, esses cabos, eles têm um campo magnético. Ou seja, é tão interessante que se você for pegar um equipamento que faz a verificação se tem corrente, se tem fase, né, corrente passando ali naquele cabo, você não precisa nem encostar. Você chegando perto, aquele equipamento ele já apita, demonstrando que tem uma corrente passando ali naquele cabo. Olha que interessante. Se eu não preciso nem encostar, isso demonstra que tem um campo magnético nesse cabo. Se eu tenho 7 cabos, 8, 9, 10, 12, 14, o que for, eu vou ter uma interferência de campo magnético entre esses cabos que vai interferir na capacidade de corrente do cabo. Ou seja, se interfere na capacidade de corrente daquele cabo e um cabo tinha, vamos supor, uma capacidade de corrente de 24 amperes, esse cabo vai ficar com a capacidade de corrente dele reduzida. Não é à toa que a própria norma ela estabelece fatores de agrupamento. Por exemplo, quando você tem 3 circuitos juntos, quando você tem 5, 6, 7, 8, o fator ele é indiretamente proporcional à capacidade de corrente. Ou seja, quanto maior é o fator de correção, menor vai ser a capacidade de corrente do cabo. Por isso, por uma questão de boas práticas, a gente avaliando as tabelas de capacidade de condução de corrente, verifica-se que fica interessante a gente trabalhar com até 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Então isso é um ponto muito importante. E é por isso, mostra aqui, editor, por favor. Por isso que nós temos vários eletrodutos como esse. Vários eletrodutos como esse, porque a gente faz essa divisão da melhor forma possível. Quando não é possível, tudo bem. Aí a gente vai ter que lidar com essa correção da capacidade de corrente do cabo. Ué, para que isso me interessa? Você tem que preservar o máximo possível a sua capacidade de corrente de cabo para que o dimensionamento final seja o mais eficiente possível. Ué, beleza. Mas vamos supor que eu seja um aluno que não entende nada de elétrica. Que tu tá falando aí sobre capacidade de corrente, sobre corrente elétrica, sobre tensão, sobre outros fundamentos da elétrica que eu não sei. Tu poderia me explicar? Sem problema. Vamos lá. O que é quando você vai ligar uma tomada, né? Quando você vai ligar uma tomada, para que essa tomada seja funcional, você precisa de um negócio chamado tensão elétrica. O que é a tensão elétrica? É uma diferença de potencial entre 2 pontos de referência. Não à toa que você tem um elemento, um cabo chamado fase e você tem um cabo chamado neutro. Mostra aqui para mim, editor, só a minha câmera, por favor. Então, o que acontece? Você tem um fase e você tem um neutro. Esses 2 cabos, eles têm entre eles dois existe uma diferença de potencial, que é a chamada DDP, que a gente aprendeu na faculdade, lá no ensino médio e tudo. Aquela tal de DDP. Tudo isso é a mesma coisa. DDP, que é igual a diferença de potencial, que também é referente à tensão elétrica. Ou seja, para que exista essa
tensão elétrica, essa diferença de potencial, precisa-se ter esse fase e esse neutro, que isso a gente chama de tensão elétrica. Aí, quando existe essa diferença de potencial, pessoal, dentro daquele material, que no caso é o nosso cabo ou qualquer tipo de material que tem uma capacidade não é capacidade de condução, que nós temos por exemplo, os cabos, eles têm por que a gente usa cabo de cobre? Porque ele tem uma boa condutibilidade elétrica. Por que ele é um bom condutor elétrico? Porque existe uma quantidade de elétrons mais desprendidas ali, mais à disposição de fazer aquele negócio acontecer. Ou seja, vamos voltar aqui. A DDP, ela é um fenômeno que empurra os elétrons que estão ali na eletrosfera do átomo. Isso está dentro do condutor. Olha como é interessante o negócio. Então, se nós temos elétrons ali na eletrosfera que compõem aquele material e a tensão ela é um fenômeno que empurra, né? Que empurra esses elétrons. Quando esses elétrons são empurrados e eles estão numa ordenância, a gente chama de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É a capacidade, não é a capacidade, corrente elétrica é definido pela a ordenância dos elétrons ali dentro do condutor. Ou seja, quando empurra o elétron, é a nossa tensão, que é criada através da diferença de potencial. Quando todos eles estão ordenados, a gente chama de corrente elétrica. Então, por exemplo, se eu tenho um carregador de celular, por que esse carregador de celular, através desse cabo, funciona? Ele funciona por causa de uma inicial diferença de potencial entre um fase e um neutro e porque passa corrente elétrica aqui por esse condutor até a bateria. É por isso que funciona um carregador, é por isso que funciona um ventilador, é por isso que funciona uma geladeira, é por isso que funciona uma luminária, é por isso que funciona tudo isso. A tomada, pessoal, é só o ponto de plug para você ligar aquele equipamento. Mas o equipamento ele funciona por causa da corrente elétrica que está passando ali pelo cabo e está chegando até o ponto de utilização. Beleza? Aí, a partir dessa corrente elétrica é que a gente faz dimensionamentos, é que a gente faz verificação de carga por várias e várias coisas. Então, vamos aqui. Aqui que você está vendo já é um projeto todo lançado, distribuído, passado as fiações, dimensionado e tudo mais. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa bem interessante. Ó. Olha só. Aqui é o meu quadro do meu térreo. Você está vendo aqui, ó, tensão. Qual que é a nossa tensão aqui na nossa região? 220. Existem lugares do Brasil que vai ser 127, 110, né? Então a gente tem a tensão elétrica aqui, que é o quê? A diferença de potencial entre dois referenciais no projeto. Olha outro dado que a gente tem aqui, ó, corrente elétrica. Tá vendo? Então esses pontos eles são muito importantes para a análise do nosso projeto. A gente tem que entender isso. A tensão elétrica nos projetos residenciais ela vai ser a mesma em todos eles. Em todos os elementos. Ou seja, vai ser sempre 220. Tá? Olha outro elemento que nós temos aqui, importantíssimo, que é a nossa potência. Vamos lá. Que é a nossa potência. Olha só que interessante. Está aqui a potência, está aqui a minha tensão e está aqui a minha corrente. É muito importante que todo projetista elétrico, de instalações elétricas, tenha esses nomes muito bem referenciados na cabeça dele. Tá? Por quê? Vamos lá. Quando você trabalha com um projeto, né, como eu estava falando, você tem que dominar muito bem essas referências aqui essas referências do projeto elétrico. Por quê? Porque elas se relacionam o tempo todo. Vamos lá aqui para a gente fazer uma análise. Ó. Olha que interessante. Essas informações relacionadas aos projetos elétricos, né, que é tensão, corrente elétrica, potência e tudo, elas têm um relacionamento muito próximo entre elas em todo o procedimento do desenvolvimento do projeto. Como a gente está numa aula de fundamentos e a gente já te explicou qual é o conceito de cada um deles, né, eu vou te mostrar como é que elas se relacionam de forma equacional. Tá? Então, por exemplo, vamos lá.
Aqui, ó, a gente tem a nossa o quê? Corrente. Vou botar aqui, ó, corrente. Corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons lá no nosso cabo. Essa corrente, ela é, a unidade de medida dela é o quê? Ampere, que a simbologia dela é o I. A corrente é calculada assim, ó, corrente elétrica é igual a potência sobre U. Eu vou te dar uma informação bem, assim, bem para quem está começando agora. De onde que vem essa relação aqui, Wellington? Aí, pessoal, são estudiosos, cientistas que, com o passar do tempo, estudos laboratoriais, estudos empíricos e tudo, foram validando e chegaram a essa equação. Então, isso aqui já está redondo para a gente usar. Você já deve ter visto isso aqui na faculdade, no ensino médio e tudo. Muito bem. Então, como é que eu calculo isso aqui? O que é que eu preciso de ter? Duas informações. Eu preciso ter a potência e eu preciso ter a minha diferença de potencial, que é a minha tensão, aqui, ó, tensão, e o meu P é a minha potência. Eu vou botar só POT. Show? Como é que eu faço para poder calcular isso? A potência, ela já vem de informação através do quê? Ou do teu equipamento utilizado ou do teu circuito. Olha só que interessante. Cara, é incrível como tudo isso se relaciona, ó. Tá aqui as potências. Ué, de onde é que vem essas potências? Essas potências, elas vêm da necessidade do teu projeto. Como assim necessidades do meu projeto? Disso daqui, ó. O teu cliente precisa de um ponto de tomada aqui, precisa de outro ponto de tomada, precisa de outro aqui, outro, etc, etc. Existem alguns locais, como cozinhas, área de serviço, banheiro, todos os ambientes, até por norma, eles têm quantidades mínimas de pontos de iluminação, de interruptor e elétrica, certo? Então, é a partir desse levantamento de pontos, da colocação dos pontos, que naturalmente vai se gerar a potência ou do equipamento ou do teu circuito. Se for a questão do equipamento, vai ter lá escrito a demanda de potência dele, ou seja, um chuveiro elétrico, ele tem 5.000, 6.000, 7.500, 8.000, 10.000, a depender da potência dele. Uma luminária tem uma potência, sei lá, se for uma luminária de LED, tem 5 watts, tem 10 watts, 12, 20. Cada equipamento ou conjunto de equipamentos tem a sua potência, vai ser um somatório ou vai estar estabelecida a sua potência. Beleza? Então a informação da potência ela vem a partir disso. Então vamos fazer um exemplo. Vamos calcular aqui um chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, vamos adotar aqui 5.000 watts. 5.000 watts. A tensão, pessoal, ela sempre vai ser padrão a depender da tua região, ou seja, 220 aqui no meu caso, ou 127 a depender da situação. Ou também a depender do equipamento que é utilizado, né? Às vezes você está numa região de 127, 110, mas o seu equipamento ele é bifásico, aí ele precisa de uma alimentação o quê? 220, aí você liga duas fases para poder conectar ele. Mas vamos voltar aqui, ó. Aí você vai ter o quê? Já tem os dois resultados, né? 220 volts e 5.000 watts. Então, vou colocar aqui, ó. A minha corrente elétrica é igual a 5.000 dividido por 220 volts. Vou dar igual a quanto? Vamos aqui. Ou seja, 22,72. Vamos adotar 23, né? Para facilitar. 23 ampere. Aqui, esse amperezinho é relacionado à unidade de medida da corrente. Show de bola. Pessoal, de onde que vem essa informação? Quer dizer, para que serve essa informação? Ela serve para correto dimensionamento de fiação e disjuntores. Olha como um procedimento, um processo de fundamentos de projeto, já começa a entrar dentro do próprio procedimento de projeto. Pessoal, isso aqui que eu acabei de fazer, essa coisa, ela é o que eu faço praticamente todos os dias lá no escritório. É essa forma como você dimensiona um circuito elétrico de um chuveiro, de um conjunto de luminárias, até de uma casa, até de um shopping. É a partir desse fundamento, tá bom? Então vamos lá, olha que interessante. Como é que a partir dessa informação eu faço um dimensionamento de um circuito? Vamos lá. Aqui a norma, ela traz pra gente o seguinte, ó. Ela traz pra gente essa
Seguinte situação para dimensionamento, que é uma das formas, né? Você pode dimensionar por capacidade de corrente do cabo ou queda de tensão. Eu vou te mostrar que é a partir da capacidade de corrente do cabo. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui o que é que a norma traz para a gente de base. Olha só. Vou colar aqui. O que é que a norma nos traz aqui? Ó? Ela está dizendo que para eu fazer um dimensionamento, eu tenho que obedecer essa inequação. O que é que essa inequação afirma? Mostra aqui para a gente. Essa inequaçãozinha está dizendo o seguinte, que a corrente IB, que é a corrente do circuito, né, de projeto do circuito, tem que ser menor ou igual que a corrente nominal do dispositivo de proteção, o nosso famoso disjuntor, que tem que ser menor que o que? A capacidade de corrente dos condutores. Eu vou primeiro explicar essa equação, vou justificar ela e depois eu vou te explicar por que isso aqui é assim, tá? Por que a norma usa essa lógica. Vamos lá. Eu vou só arrastar isso aqui um pouquinho para cima, para não ocupar tanto espaço aqui. Vou reduzir aqui, ó. Show? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai explicar por que isso aqui tem que funcionar dessa forma. Por que a norma desenha, né? O projeto ele acaba ficando nesse formato. Vamos lá. Como eu falei, o IB é o que? A capacidade, a corrente de projeto do circuito. Ou seja, vamos lá montar a nossa inequação. Vamos lá montar a nossa inequação. Vamos puxar aqui, ó. IB seria o que? Corrente do circuito, ou seja, 23 amperes. Tem que ser menor ou igual que o que? O IN, que corresponde ao a corrente nominal do dispositivo de proteção. Portanto, essa corrente tem que ser menor do que a corrente do disjuntor. Nesse caso aqui, eu não tô lembrando, não vou abrir aqui uma planilha de disjuntores, mas a gente poderia adotar facilmente aqui um disjuntor de quê? De 25 amperes. Porque você, para saber que tipo de disjuntor você tem, você teria que abrir uma planilhazinha de disjuntores de catálogo e poder encontrar. A gente pode usar um disjuntor de 25 amperes. Não está aqui, não está ou não está obedecendo na equação? 25 é maior ou igual, quer dizer, é maior do que 23. Mas esse 25 tem que ser o quê? Tem que ser menor ou igual que a minha capacidade de corrente do meu condutor. O condutor que ele está chamando, pessoal, é o fio, tá? Assim, grosseiramente falando de fio. Wellington, mas como é que eu sei a capacidade de corrente do meu cabo? Não tem problema, vamos fazer aqui uma análise rapidinho. Ó. Vou aqui no Google, eu vou botar capacidade de corrente NBR. Vou aqui, ó. Eu vou abrir aqui para você ver. Aí olha que interessante. Isso daqui é uma planilha da norma demonstrando a capacidade de corrente dos cabos. Aqui você tem a seção nominal deles, né? Ou seja, cabo de 0,5 até 16, nesse recorte da planilha, certo? E aqui nós temos o que? As capacidades de corrente dele. Só para você ter ideia, a nível de informação, o que é que acontece? Vamos lá. Não, vou levar isso aqui lá pro nosso Paint, né? Vamos aqui. Vou puxar para cá. Vou colocar aqui só para a gente fazer essa análise. Olha só que interessante. Esse método B1 que você está vendo aqui, pessoal, ele, quando você estuda um pouco mais, ele se refere a o tipo de instalação. Isso daqui se refere a colocar o eletroduto no piso ou embutido na parede. Então é o que a gente mais utiliza nos projetos. Número de condutores carregados é em função de ser monofásico ou trifásico. No caso de monofásico, que é o que a gente está trabalhando agora, a gente vai usar aqui, ó, essa planilha aqui referencial com 2 condutores carregados, certo? E aí a gente vai descer aqui. Aqui está dizendo que é a capacidade de corrente dos cabos de cobre com esse específico diâmetro aqui, ó.
com as seguintes seções. Olha só, a minha inequação está solicitando que eu tenha um cabo com a capacidade de corrente maior ou igual que 25, concorda? Show de bola. Onde que está isso daqui? Ó? Vamos lá. Será que daria para usar um cabo de 2,5 aqui? A capacidade de corrente dele é 24 amperes. Se eu colocasse 24 aqui, essa inequação não seria satisfeita. Então, eu não posso utilizar um cabo de 2,5. Se eu colocar aqui um cabo de 4 milímetros, olha o que acontece. A capacidade de corrente dele, nesse caso, é 32 amperes. 32 amperes, eu iria fazer o quê? Iria satisfazer essa minha equação. Lógico, pessoal, que aqui tem outros procedimentos de verificação, você teria que colocar fatores de correção, de agrupamento, de temperatura e tudo. Porém, esses mesmos fatores, eles podem ser unitários, ou seja, ser 1. Consequentemente, não iria alterar em nada na capacidade de corrente do quê? Do cabo. Ou seja, em situações ideais, por exemplo, se aquele cabo, se aquele eletroduto tem somente um circuito, se a temperatura ambiente está na ordem de o quê? 30 graus, que é o comum, isso daqui seria verdade. Esse cabo não sofreria alteração na capacidade de corrente dele. Portanto, olha que interessante, pessoal. Com essa explicação que a gente estava aqui, a partir dessa informação aqui, ó, calculado a corrente do meu cabo, eu acabei fazendo o quê? Dimensionando o disjuntor e também dimensionando o meu cabo. Ou seja, esse circuito, ele seria basicamente o quê? Um circuito com o disjuntor, vou botar assim, disjuntor de 25 amperes e um cabo de 4 milímetros quadrados. Pessoal, esse fundamento aqui é a base para o desenvolvimento de projetos elétricos e dimensionamentos elétricos. É uma das bases, tá? Vamos voltar aqui no nosso projeto para você ver. Ou seja, o que você está vendo aqui de informação são trabalhos em função disso, das potências, capacidade de corrente e tudo mais. Eu vou só mostrar aqui uma outra coisa para vocês, para a gente ir para o nosso final aqui da nossa aula, que é o seguinte. Quando você vê aqui, ó, se você não tem experiência com projetos, se essa é a primeira vez que você vê um projeto elétrico, olha que interessante. A gente tem aqui, ó, circuito 1. Aqui é o seguinte, vamos lá. Aqui é o seguinte. O que é que está dizendo aqui, ó? Quando você pega um projeto, essa aula você vai saber a base para dimensionamento, a base para uma leitura de um projeto, as justificativas de o porquê de várias coisas. Aqui ficou sem um print, né? Vamos ver se eu consigo printar aqui com a fase. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, quando você for ler o projeto, o que é que quer dizer isso aqui? Ó? Isso daqui, pessoal, é referente ao circuito. Isso daqui que você está vendo é referente à bitola do cabo, a seção nominal. Vou botar aqui, ó, bitola. Que é referente à seção do condutor. E isso daqui que você está vendo, vou printar aqui de novo. Eu vou printar aqui só um para a gente poder ter como base. Ó. O que é que isso aqui está querendo dizer? Isso daqui aponta para o cabo fase. Esse outro, nesse formatinho aí, neutro, tá? E esse outro é o nosso terra. É assim que é a estrutura de um circuito elétrico. Circuitos elétricos monofásicos, ou seja, só tem uma única fase, são compostos por fase, neutro e terra. O fase e o neutro é justamente aquele cabo
que faz a diferença de potencial. E o terra é o que faz parte da nossa proteção do nosso circuito, em caso de vazamento de corrente, etc. Tá? Como eu falei para vocês, isso aqui é o circuito. Wellington, eu tô vendo aqui, ó, quer dizer que o circuito 1 e o circuito 2, tu tá dizendo que ele tem um cabo de 1,5. E o circuito 3 não tem bitola não? Tem. É porque, às vezes, nos projetos, quando você não vê assim, normalmente, quando não está indicado, o circuito é 2,5. Então, você tem que só verificar nas notas do projeto, geralmente tem, olha só. Você vai vir aqui, ó, às vezes nas notas tem assim, ó. Os condutores não cotados serão de 2,5. Os condutores de retorno serão de 1,5. O que é um condutor de retorno, Wellington? É justamente o que faz acionar uma luminária. Que ele é colocado por esse aqui, ó. É como se fosse um fiozinho pela metade. Isso aqui é um retorno, tá? Em um segundo momento, a gente vai falar sobre como você fazer o lançamento dos pontos elétricos de uma tomada e de um interruptor. Mas aqui é a estrutura básica. Ou seja, o retorno é como se fosse esse único assim, ó, pela metade. Aí eu vou até colocar aqui e vou puxar para cá, que é o retorno. Certo? Turma, é o seguinte, essa aqui é a nossa base. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, outros detalhezinhos que são importantes para o entendimento aqui dos nossos fundamentos. A gente não poderia passar disso. O que acontece? Quando você trabalha com projetos, a depender da demanda do seu projeto ou da região que você estiver trabalhando, etc., você vai ter um tipo de fornecimento de energia. Então, a gente tem o tipo monofásico, bifásico e trifásico. O que acontece? Aqui na nossa região, quando a gente faz um projeto com a carga instalada acima de 10.000 watts, nós somos obrigados a trabalhar diretamente com o trifásico. Aqui na minha região não possui sistema bifásico. Ou seja, a partir de 10.000 watts de carga instalada, eu vou para trifásico. Wellington, o que é 10.000 watts? Como assim? Eu não estou entendendo. Esses 10.000 watts, eles são os somatórios de todas as luminárias, todas as luminárias, todas as tomadas, os equipamentos elétricos, tudo que tem naquela residência, os ar-condicionados, chuveiro elétrico, tudo. Só para você ter como base, olha que interessante. Um chuveiro elétrico, muda aqui para mim, produção, por favor. Quando você estiver trabalhando um projeto, olha para você ter uma ordem de grandeza das coisas. Um chuveiro elétrico que tem uma potência de 7.000 watts, ele equivale, assim, né, proporcionalmente ao que é adotado no mercado, a 70 tomadas. Olha que louco. Por quê? Se a gente faz um cálculo que uma tomada tem uma referência de 100 watts. Se um chuveiro ele tem 7.000 watts de potência, de demanda de potência para poder funcionar, ele equivale a como se fosse 70 tomadas. Por isso que nós fazemos o quê? Em circuitos ou equipamentos onde tem um alto potencial de demanda, nós isolamos ele dos outros. Por isso que nós temos circuito de iluminação, circuito de tomada, circuito de chuveiro elétrico, circuito de forno elétrico, circuito de ar-condicionado e tudo. Por isso. Porque são equipamentos de alta potência. Então, para que aquele circuito não fique com a bitola muito alta de cabo, como vocês viram inicialmente, nós fazemos essa separação justamente para quebrar o uso. Em alguns casos, por exemplo, em locais onde é 110, 127, um chuveiro elétrico, às vezes ele precisa ser bifásico, porque uma única fase não consegue dar potência suficiente para ele poder funcionar. Entendeu? Não consegue ter uma corrente suficiente para que ele funcione. Então, existe esse tipo de situação. Monofásico é um fio fase. Bifásico são 2 cabos fase alimentando ou o quadro de medição ou o seu quadro geral, né? E o trifásico são 3 fases. Nesse projeto que você viu, o que acontece? A alimentação do circuito, da casa inteira, ela é trifásico. Só que os circuitos de uso são monofásicos, ou seja, só utilizam uma única fase, tá bom? Passa aqui, editor, por favor.
Mostra aqui. Então é como eu te falei, ó, monofásico, fase mais neutro, aqui tem essa estruturazinha, que ele está falando, unidades consumidoras conectadas à rede de baixa tensão com carga instalada até o limite de 10 mil watts, tá? Vamos passar que eu não vou ler tudo, tá? Mas só para a gente ter uma referência. Bifásico, 2 fases mais neutro, e ele está falando aqui que em locais que faz esse tipo de atendimento, é para uma carga instalada com limite de até 20 mil kW de carga instalada. Ou seja, somou tudo da casa, quer dizer, ficou, por exemplo, em 18 kW de carga instalada. É uma ligação bifásica para regiões que têm bifásico, tá bom? E trifásico tem um limite de até 75 kW para rede de baixa tensão. Depois a gente vai explicar sobre isso, falar sobre esse assunto. Mas entre 20, no caso, né, e 75, a gente trabalha, nesse caso, para baixa tensão com trifásico. Na minha região, voltando a falar, a partir de 10 mil, quer dizer, até 10 mil eu uso monofásico. Passou de 10 mil, eu vou diretamente para o trifásico. Isso aqui foi o que a gente falou antes. E só para a gente concluir a nossa aula de hoje, olha só que interessante. O meu circuito de alimentação, ele vem com trifásico. E chega alimentando o quadro, que o quadro vai alimentar outros circuitos que são o quê? Monofásicos, ou seja, só tem uma fase e aqui tem 3 fases. Então, passa para mim aqui. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. As dúvidas que ficarem, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar aqui à disposição para te responder. Compartilha para os teus amigos, compartilha para aquele grupo da faculdade, aquele pessoal que está fazendo a disciplina de elétrica, para vocês que estão fazendo um treinamento específico. É muito mais conceito, é uma outra abordagem, uma outra forma de ver. E a partir disso, a partir desse fundamento, depois que você tem uma visão geral das instalações, a gente vai passo a passo se aprofundando nos projetos, no conteúdo, beleza? Te vejo aqui nas próximas semanas, nas próximas aulas. Valeu, meu nome é Wellington Júnior. Estamos aqui diretamente do Inova Civil Instalações. Valeu, pessoal!